pessoal, bom dia a todos. Hoje nós vamos tratar de outro tema um tanto controverso, que é a questão da ética e por que ela é importante. Por que a ética é importante? A gente vive um momento onde a ética tem sido, vamos dizer assim, jogada para um plano bem secundário em todas as manifestações mais recentes assim, na sociedade. Existe uma ânsia muito grande de exercer a liberdade de uma maneira exacerbada e, vamos dizer assim, condenar a ética como algo que é um instrumento de opressão de uma parte da sociedade sobre a outra parte da sociedade. Então nós vamos falar sobre esse assunto, mas antes de entrar na conversa sobre a ética, eu gostaria de fazer duas observações sobre a palestra anterior que eu fiz, falando do inconsciente. Lá nessa palestra eu fiz duas referências a dois livros, e aí eu percebi que as referências não foram precisas, então eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e corrigir. O primeiro livro, onde eu encontrei a crítica para Freud, eu falei na palestra de Missionários da Luz. Na verdade, o livro é esse aqui, ó, Obreiros da Vida Eterna, tá? Na página 32, que esse texto sublinhado que está aí, existe a crítica que um espírito faz ao trabalho de Freud, nas linhas que eu expliquei. E esse livro me levou depois a encontrar na Livraria Cultura este outro livro, que eu chamei de 20 casos de reencarnação, quando na verdade é 20 casos de regressão, de Mauro Couto. Tá? Então a correção é devida para quem se interessar e puder constatar por si mesmo aquilo que eu falei na última palestra. Fechou o parêntese, retornamos aqui à ética. Então, o que é a ética? A ética, assim, a definição de dicionário, é parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Aí continua. Por extensão, a ética é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Essas são as definições de dicionário, todo mundo mais ou menos conhece isso, né? Já viu isso, vê isso, mas as pessoas entendem isso de uma maneira... tem sido bastante propalado que a ética é como se fosse uma barreira colocada por uma classe dominante para impedir que uma classe dominada se rebele, né? E eu estou aqui para mostrar que a questão é muito mais profunda do que isso, e eu gostaria que vocês venham comigo e me acompanhem no meu raciocínio, certo? A primeira coisa que eu vou abordar aqui é o seguinte: o que nos diferenciou dos animais na escala evolutiva foram algumas condições especiais decorrentes de termos tido, vamos dizer assim, um cérebro bem maior do que os outros animais. O primeiro é a linguagem, que a linguagem possibilita uma transmissão, um descritivo do mundo externo, do mundo interno, dos sentimentos e das coisas que nos rodeiam de uma maneira muito mais elaborada e precisa. Isso permite uma geração de um conhecimento, a geração de uma narrativa que ela é transmissível entre as pessoas. Então, antes da escrita ser inventada, que foi um outro passo, um salto evolutivo, se faziam as coisas por transmissão oral. O segundo, então isso foi um grande fator que começou a nos dissociar de criaturas que respondiam basicamente aos seus instintos, assim como os animais, né? A segunda característica importante que nos diferencia e passou a nos dar
o controle, vamos dizer assim, sobre a natureza, é a capacidade de observar, apreender e padrões de variação da natureza. Então, o homem caçador-coletor primitivo, né, passou a observar que determinadas frutas que caíam no chão, em pouco tempo dali nascia uma outra planta, uma outra árvore, e ele pensou, ele associou, então eu posso pegar essa fruta, levar para perto da minha morada, caverna ou abrigo, e colocar lá, porque vai nascer uma árvore e eu não vou precisar ficar catando isso em uma área gigantesca, gastando um esforço enorme para isso. Então, essa é a previsão de um ciclo. Ele observou um ciclo da natureza e antecipou. Eu posso usar esse ciclo a meu favor. A outra grande questão foi a questão temporal, vamos dizer, os ciclos da natureza do ponto de vista temporal. Então, observando a variação das estrelas, das constelações, lembrando que na época não tinha a nossa luz artificial e o céu sem a nossa luz para ofuscá-lo, ele é bem, numa noite de céu aberto, você consegue enxergar as constelações e tal. Então as pessoas passaram a antecipar os ciclos naturais, prevendo assim os melhores momentos para... Bom, quando a constelação X chegar no ponto tal, é o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo da chuva, né, o tempo de que tal animal, manada de animais passa por perto para a gente caçá-los e coisas do gênero. Então, a linguagem e a previsibilidade de padrões da natureza, certo? Isso são dois passos fundamentais que nos diferenciam dos animais. Então, ao longo da evolução do ser humano, outro padrão observável é o padrão de comportamento. Então, ao longo das milhares de gerações que transcorreram, aí milhões de gerações que transcorreram na história, as pessoas elas observam determinados padrões de comportamento e as consequências desses padrões de comportamento. Uma das clássicas é o seguinte: a pessoa que gosta, se nutre, né, se sente bem praticando violência, ela fatalmente vai acabar recebendo violência. Então quem com ferro fere, né, com ferro será ferido. Isso é o quê? Resultado de uma observação ao longo de muitas gerações de pessoas com esse traço de caráter, serem violentos, que acabam morrendo ou sendo prejudicados pela violência. E assim sucessivamente, certo? Isso foi, então, o que eu gosto de falar é que essa observação desses padrões de comportamento, ela é estatística no sentido de que de todas as pessoas, uma grande parte, a grande maioria dos que vivem praticando determinado padrão de comportamento, experimentam estatisticamente o mesmo resultado. Uma pequena minoria talvez possa se safar, vamos dizer assim, mas a grande maioria que faz, ela recebe a consequência daquele comportamento. Isso foi evoluindo ao longo das eras, até que se chegou na codificação de Moisés, né, do Decálogo, né, dos 10 mandamentos de Moisés, que basicamente esses 10 mandamentos eles são sínteses desse tipo de padrão, vamos dizer assim, que eu chamo estatístico de comportamento. Se você analisar os 10 mandamentos, eles estão aqui, nós temos 10, 8 são restritivos, ou seja, são comportamentos que você não deve praticar, e 2 são, vamos dizer assim, positivos, no sentido de te pedir que você faça determinadas coisas, né? Então os 10 mandamentos não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, não pronunciarás em vão o nome do Senhor. O quarto, lembra-te do dia do Sabá para santificá-lo. Esse é um dos positivos. Honra teu pai e tua mãe. Esse é outro dos positivos. O resto não matarás. O sexto, não adulterarás. O sétimo. O oitavo, não furtarás. O nono, não darás falso testemunho. E o décimo, não cobiçarás
a casa, a mulher, os servos, os animais do teu vizinho, vamos dizer assim. Isso são sínteses, certo? São sínteses. E por que elas são importantes? E aí que vem, e por que isso está conectado com a lição, com a questão espiritual? Ora, isso tem a ver diretamente com uma lei universal. Nosso universo é regido por leis universais, não é? A gente sabe que, por exemplo, existe a lei da gravidade, né? Existe diversas, a constante da velocidade da luz, enfim, existem diversas leis que são de âmbito físico, mas também são de âmbito, vamos dizer assim, moral. A lei da ação e reação, que é uma das leis, essas leis físicas, que Newton estudou lá, né, que a cada ação corresponde uma reação de igual intensidade no sentido contrário, ela também existe no aspecto comportamental. Ela existe no nosso, vamos dizer assim, dia a dia, e é o que se chama de lei de ação e reação, ou lei do karma. Então, o ato que você pratica, que produz uma ação no mundo, ela produz uma reação de igual intensidade, sentido contrário. Ele vai e volta para você. O que são esses mandamentos? São sínteses de processos estatísticos de funcionamento, observação, ou seja, são sínteses das observações de milhares de gerações de homens e mulheres, sociedades, que codificam, que sintetizam quais são as consequências mais prováveis se você tomar determinados comportamentos. E determinados comportamentos vão gerar para você resultados ruins, certo? Então, o que eu estou querendo chegar, o eixo que eu estou querendo chegar ao longo desse raciocínio é o seguinte: a ética é o entendimento humano sobre o funcionamento de leis universais. Uma lei universal, que é a lei do karma ou da ação e reação. Certo? Então, é como a nossa espécie humana compreende e codifica o funcionamento dessa grande lei universal. Então, se você vive praticando aquelas coisas que são restritivas, no sentido de que elas irão gerar uma consequência ruim para o indivíduo, você vai sofrer aquela consequência. Se você evita fazer determinadas coisas e se posiciona para evitar comportamentos que vão gerar consequências ruins, é o Dharma, você não receberá as consequências negativas daqueles seus atos. Então, não se trata de um código moral imposto por uma classe dominante para dominar oprimir uma classe dominada. Se tratam de codificações, sínteses que o ser humano fez relativas ao funcionamento de uma lei universal. Então, o que acontece quando uma pessoa decide não seguir uma lei universal? Ela quebra a cara, né, gente? A gente quebra a cara, então não importa a justificativa social que você pode dar para um determinado comportamento, quando esse comportamento é gerador de karma, porque lá na frente ele vai te pegar. Ele pode até não te pegar nessa vida, pode até não te pegar nessa vida, mas vai te pegar na próxima, né? Você vai sofrer as consequências de determinados atos que você está fazendo. Por que isso? Simplesmente não é porque Deus vai castigar, não é por nada disso. É porque você próprio está gerando um processo energético que gera a consequência natural desse processo, que você receba aquilo que você projetou. E esse recebimento ele pode não ser imediato, pode durar um mês, pode durar 5 anos, mas ele virá e geralmente lhe pega quando a pessoa menos espera.
essa compreensão é importante, por quê? Porque orienta as pessoas a determinada linha, evitar determinadas coisas, principalmente isso, evitar determinadas coisas e se direcionar para comportamentos que não geram essa consequência negativa. Então, meu ponto nesse vídeo, eu estou fechando ele aqui agora, é justamente apontar para vocês o meu entendimento disso, que é a ética é a síntese que o homem faz do funcionamento de uma lei universal, que é a lei do karma ou a lei da ação e reação. Se você fere isso, não é que você não... Até a palavra ferir está errada, não é se você fere. Se você escolhe, com seu livre-arbítrio, praticar atos que vão te gerar retorno negativo, você vai sofrer um retorno negativo inevitavelmente. Então, no ciclo espiritual, a roda de Sansara, que eu falei aqui na palestra passada, né, que a pessoa morre, passa um tempo no plano astral, encarna, depois morre de novo. Esse bate-volta, essa evolução a passo de formiga, que eu me referi, é porque vida após vida, enquanto encarnados, esquecidos do nosso eu mais amplo, não fazendo nenhum esforço para se internalizar, o que a gente faz é produzir débitos, é como uma conta de banco. Pronto, é como uma conta de banco. Você está gerando débito kármico, você vai ter que encarnar de novo para resgatar com boas ações, vamos dizer assim, com ações dármicas. Você vai fazendo isso até que você comece a gerar um saldinho positivo que vai se ampliando, quando você esgotou suas sementes kármicas. Estamos falando de provavelmente milhares de encarnações. Você esgotou suas sementes kármicas, você, pronto, se acende, você não precisa mais encarnar. É isso que todos os mestres falam aí. Todos os mestres, tudo que eu já estudei, todos os livros que eu estudei é unânime em relação a isso. Então, ética, ela é fundamental para que a pessoa possa progredir, né, e lá na frente chegar na iluminação. Isso era o que eu tinha aqui para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixe seus comentários. Se inscrevam, se te interessou, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, que é importante para a gente. Namastê, paz, felicidade para todos.